Eu passei quase um século vendo gente inteligente se enfiar em buracos que eles mesmos cavaram, mas nada me dá mais náusea do que ver um senhor de 70 anos assinando um contrato de crédito consignado como se estivesse ganhando um presente. É uma cena que se repete nos corredores acarpetados dos bancos, onde o ar-condicionado é frio, mas o suor na testa do sujeito é quente. Ele senta ali, naquela cadeira de couro sintético que range, e olha para o gerente como se aquele rapaz de 30 anos e sorriso plastificado fosse um salvador da pátria. O gerente fala em taxas mensais baixas, fala em facilidade, fala em realizar sonhos que já deveriam ter sido enterrados ou realizados há décadas. E o sujeito acredita. Ele acredita que fazer uma dívida agora, para reformar a cozinha, trocar de carro ou, o que é mais criminoso, ajudar um neto a abrir um negócio de camisetas, é investir na família ou aproveitar a vida enquanto dá. Mas o que ele está fazendo é assinar um contrato de escravidão no outono da vida. A realidade matemática é que, na terceira idade, o tempo, que era seu maior amigo quando você tinha 20 anos, virou seu pior carrasco. Você não tem mais décadas para se recuperar de uma asneira. Uma dívida aos 20 anos é um aprendizado, um tropeço no caminho de quem ainda tem fôlego para correr. Aos 70, é um suicídio assistido pelo sistema financeiro. Pense na história. Pense em 1929. Não nos grandes números, mas nos homens. Homens que se achavam gênios porque o mercado estava subindo. Eles pegavam dinheiro emprestado para comprar mais ações, alavancando suas vidas até o pescoço. Quando o castelo de cartas desabou, eles não perderam apenas o dinheiro. Perderam a dignidade. O sujeito que saltava da janela em Wall Street não estava fugindo da pobreza. Estava fugindo do espelho. Ele não conseguia encarar o fato de que tinha sido um idiota. E hoje, o aposentado que compromete 30% da sua renda com um banco para comprar algo que ele não precisa, está apenas saltando de uma janela em câmera lenta. Ele vai sangrar mês após mês, ano após ano, até que não sobre nada para o remédio, nada para o conforto, nada para a paz. Imagine a cena. Você acorda às 3 da manhã. O quarto está silencioso, mas sua mente é um ruído ensurdecedor de cálculos. Você tenta lembrar quanto exatamente vai sobrar depois que o banco descontar a parcela. Você sente aquele nó no estômago, uma acidez que sobe pela garganta. O café na manhã seguinte parece ter gosto de cinzas. Você olha para sua esposa, que trabalhou tanto quanto você, e percebe que a segurança dela está por um fio porque você quis ser o grande homem, o provedor que não sabe dizer não. É uma agonia lenta. Não é uma morte súbita. É uma gangrena financeira que começa no bolso e termina no coração. Vamos olhar para os números, porque os números não têm sentimentos e não mentem para você como o seu gerente. Imagine que você pega R$ 10.000 hoje. Parece pouco, não é? O gerente diz que a taxa é de apenas 2 ou 3% ao mês. Ele diz que o valor da parcela cabe no seu bolso. No primeiro mês, você paga R$ 300 de juros e quase nada do principal. No segundo mês, se você atrasar ou se a inflação apertar, os juros sobre juros começam a dançar a valsa da ruína. No final de um ano, você já entregou quase metade do que pegou e ainda deve quase tudo. Em 5 anos, você pagou o dobro do valor original, e o banco continua sendo o dono da sua aposentadoria. É uma matemática de cemitério. Você está trocando sua liberdade futura por um prazer momentâneo de ter um objeto novo ou de ver o sorriso momentâneo de um parente que, no fundo, deveria estar se sustentando sozinho. O seu cérebro está te sabotando. Nós evoluímos em savanas onde o hoje era a única coisa que importava. Se você via uma fruta, você comia. Se via uma presa, você caçava. O amanhã era uma abstração luxuosa, mas o mundo moderno é um ambiente de gratificação adiada. Aqueles que não conseguem adiar a gratificação acabam servindo aqueles que conseguem. Na velhice, essa falha biológica se torna fatal. O orgulho e a culpa são as ferramentas que o banco usa para te desarmar.
Você quer continuar sendo o patriarca que resolve tudo. Você quer que seus filhos te vejam como o pilar da família. Mas o verdadeiro pilar não é aquele que dá o que não tem. É aquele que garante que não será um fardo para ninguém. O diagnóstico é claro e doloroso. Seu ego está dirigindo o carro e ele está indo direto para o abismo. Você tenta comprar status com dinheiro emprestado, ignorando que os juros compostos trabalham contra você com uma velocidade que sua saúde não consegue acompanhar. Se você tem 70 anos e precisa de crédito para viver, você não está vivendo. Você está sobrevivendo em solo emprestado. A biologia do cérebro humano é fascinante e cruel. Nós somos máquinas de busca de status. No passado, ter status significava ter acesso aos melhores recursos e garantir a sobrevivência da prole. Hoje, o status é medido pelo modelo do carro na garagem ou pela reforma da varanda. Mas para um aposentado, o único status que importa é a independência. A liberdade de olhar para qualquer homem e não dever nada. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando parecer rica, o que é a maneira mais garantida de terminar a vida sendo pobre e desesperada. Pense na bolha das tulipas na Holanda, séculos atrás. Pessoas vendiam suas casas por um bulbo de flor. Elas não eram burras no sentido acadêmico. Elas eram biologicamente incapazes de resistir ao comportamento de manada. Elas viam o vizinho ficando rico e sentiam a dor da inveja. A inveja é o único pecado capital que não tem nenhuma diversão envolvida. A gula é boa enquanto você come, a luxúria é prazerosa, mas a inveja é apenas sofrimento. E você, ao tentar manter um padrão de vida que sua renda real não sustenta, está sendo vítima da mesma loucura das tulipas. Você está comprando uma ilusão de relevância social enquanto seu patrimônio sangra. O cemitério dos investimentos está cheio de pessoas que tinham boas intenções. O sujeito que pega um empréstimo para ajudar o filho a quitar uma dívida de cartão de crédito está apenas jogando água em um balde furado. Se o filho não aprendeu a viver com o que ganha, o dinheiro do pai não será uma solução. Será apenas um adiamento do desastre. E o pai, em vez de ser o mentor sábio, torna-se o cúmplice da ruína. O estresse de estar endividado na velhice altera a química do seu corpo. O cortisol sobe, o sono some, a clareza mental desaparece. Você se torna uma presa fácil para mais erros. É um ciclo de feedback negativo que leva direto para a fossa. Eu não estou aqui para te dar uma fórmula mágica, porque não existe mágica no balanço patrimonial. Existe apenas a realidade fria e dura. A primeira coisa que você precisa entender é a fortaleza da liquidez. Isso funciona porque a paz de espírito vem de ter dinheiro em caixa, não de ter tijolos ou promessas. Pare de imobilizar seu dinheiro em bens que não geram renda. Se a emergência chegar, e ela sempre chega na velhice na forma de um problema de saúde ou de uma manutenção urgente, você precisa de dinheiro na conta, não de uma sala comercial vazia que ninguém quer alugar ou de um carro financiado que perde valor assim que sai da concessionária. Olhe para a história de grandes impérios que caíram porque ficaram sem caixa. Eles tinham terras, tinham monumentos, tinham exércitos, mas não tinham liquidez para pagar as contas do dia a dia. A sua vida é um pequeno império. Se você tem R$ 1 milhão em imóveis, mas não tem R$ 10.000 para uma cirurgia de emergência sem pedir empréstimo, você é um pobre que mora em uma casa cara. É uma posição de extrema fragilidade. A matemática da liquidez é simples. O dinheiro no banco rende, enquanto a dívida no banco consome. Se você tem R$ 100.000 aplicados a 1% ao mês, você tem R$ 1.000 de renda extra. Se você deve R$ 100.000 a 2% ao mês, você tem um custo de R$ 2.000. A diferença entre ser um credor e ser um devedor é a diferença entre ser o mestre e ser o servo. Ano após ano, essa diferença se acumula. Em 10 anos, o credor dobrou seu capital. O devedor está com a vida destruída. O segundo pilar é o filtro do não familiar. Isso funciona porque a maioria dos negócios de parentes são apenas buracos negros disfarçados de oportunidade.
Se um neto ou filho precisa de dinheiro e você tem que pegar um empréstimo para dar a ele, a resposta deve ser um não retumbante. Se você não pode dar o dinheiro como um presente do seu excedente, você simplesmente não tem esse dinheiro. Emprestar dinheiro para a família é a maneira mais rápida de perder o dinheiro e a família. Quando o negócio do neto fracassar, e a estatística diz que a maioria fracassa, ele não terá como te pagar. Você ficará com a dívida no banco, e ele ficará com a culpa e o ressentimento por ter quebrado o avô. É um suicídio social e financeiro em nome de um falso altruísmo. Seja o patriarca que ensina a austeridade, não o que financia a imprudência. Lembre-se do que aconteceu com tantas fortunas familiares que se dissiparam na terceira geração. O avô constrói, o filho mantém, o neto destrói. Se você está no papel do avô, sua missão é proteger o núcleo, não financiar a destruição. O terceiro pilar é a dieta do estilo de vida. Isso funciona porque a sobrevivência depende de adaptar o consumo à realidade, não aos desejos. Corte qualquer custo fixo que exija crédito. Se você precisa de um cartão de crédito para fechar o mês, você está vivendo acima das suas possibilidades. Ponto final. Não há discussão aqui. Viva com 80% do que recebe e use o resto para blindar sua saúde e sua paz. O melhor plano de saúde que existe é não ter dívidas que te matem de estresse. O estresse financeiro é um veneno que ataca o coração e o sistema imunológico. Viver de forma entediante e conservadora é a maior rebeldia que um idoso pode cometer contra um sistema que quer que ele consuma até o último centavo. Vamos falar da matemática da sobrevivência. Se você ganha R$ 5.000 e gasta 6.000, usando o cheque especial para cobrir os R$ 1.000 de diferença, em um ano você não deve apenas R$ 12.000. Com os juros compostos da dívida brasileira, você deve quase 20.000. No segundo ano, essa dívida pula para 50.000. Em pouco tempo, sua renda inteira serve apenas para pagar os juros, e você se torna um morto-vivo financeiro. Por outro lado, se você ganha 5.000 e gasta 4.000, investindo R$ 1.000 todo mês, em 5 anos você tem uma reserva que te protege de qualquer tempestade. A diferença entre os dois cenários não é o que você ganha, é o que você controla. O erro da impaciência é o que mais mata. Tentar recuperar o tempo perdido, investindo a aposentadoria em esquemas de retorno rápido ou em criptomoedas de nomes exóticos para quitar dívidas antigas, é o ápice da estupidez. Você vai perder o pouco que sobrou. O mercado financeiro é um mecanismo que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Se você não teve paciência aos 40, terá que ter agora aos 70, ou o destino será a miséria. O erro da inveja é outro veneno. Querer manter o mesmo carro do vizinho que ainda está na ativa é um absurdo. Ele tem um salário entrando todo mês. Ele tem energia para trabalhar 12 horas por dia se for preciso. Você tem um estoque limitado de tempo e energia. Sua prioridade é a conservação de capital, não a exibição de riqueza. A arrogância de achar que entende de bancos e que pode girar a dívida no cartão de crédito é o que coloca o último prego no caixão. O banco não é seu amigo. O banco tem supercomputadores, algoritmos e milhares de matemáticos trabalhando 24 horas por dia para tirar cada centavo de você. Você é apenas um amador jogando contra profissionais, em um jogo onde as regras foram escritas por eles para favorecer a eles. É como entrar em um cassino achando que você tem uma estratégia vencedora na roleta. A casa sempre vence, e no sistema financeiro, a casa é o banco e você é o lanche. Pense na ruína. Pense na sensação de ter que pedir dinheiro para os filhos para comprar um remédio para a pressão. Pense na humilhação de ter a luz cortada ou de ter que se mudar para um lugar precário porque não consegue mais pagar o condomínio. Isso não é uma possibilidade remota para quem vive de crédito. É um destino estatístico. A finitude do tempo é o que dá valor à vida. E desperdiçar esse tempo em uma luta inglória contra os juros é um pecado contra a própria existência. A riqueza na velhice não se mede pelo que você ganha, mas pelo que você não deve.
A verdadeira liberdade é não ter ninguém com a mão no seu bolso, ninguém que possa te cobrar, ninguém que tenha poder sobre o seu sono. Seja entediante. Seja aquele velho que as pessoas acham pão duro, mas que dorme como um bebê porque sabe que sua fortaleza está protegida. Feche a carteira para as tentações inúteis e abra os olhos para o fato de que o sistema está desenhado para te devorar se você fraquejar. A velhice deve ser um tempo de colheita e contemplação, não de semeadura desesperada em solo infértil. Se você cometeu erros até aqui, pare de cavar. A primeira regra para sair do buraco é parar de cavar. Aceite o tédio da estabilidade. Aceite que você não precisa impressionar mais ninguém. No fim das contas, todos terminaremos no mesmo lugar. Mas a jornada até lá pode ser uma marcha triunfal de dignidade ou uma rastejada penosa pela lama da dívida. Escolha a dignidade. Escolha o silêncio dos juros que você recebe, não o barulho dos juros que você paga. É muito mais fácil evitar a estupidez de se endividar do que tentar ser brilhante para sair do buraco quando as pernas já estão cansadas. A vida é curta demais para ser passada na trincheira da ruína financeira. Proteja o que é seu, proteja sua paz, e não deixe que o canto da sereia do consumo fácil destrua o que você levou uma vida inteira para construir. O sistema quer você endividado, dependente e assustado. A maior vingança que você pode ter contra essa máquina de moer gente é ser um aposentado soberano, com dinheiro no bolso e a mente limpa de qualquer obrigação para com os predadores de gravata. Não seja o idiota que troca sua segurança por um status que desaparece na primeira brisa de crise. Fique firme na sua austeridade, pois ela é a única parede que separa você do abismo. No grande teatro da vida, o último ato é o que define a peça. Não deixe que o seu último ato seja uma tragédia financeira escrita por um gerente de banco interessado na sua comissão. Seja o autor da sua própria tranquilidade, mesmo que isso signifique viver de forma simples, comendo o pão da sua própria independência em vez do banquete envenenado do crédito. A história não perdoa os tolos, e a matemática é a juíza suprema de todos nós. Se você respeitar as leis da prudência, a velhice será seu melhor mestre. Se as ignorar, ela será seu carrasco mais impiedoso. Olhe ao seu redor e veja quantos já caíram. Não seja o próximo nome na lápide do cemitério dos devedores. Mantenha sua guarda alta, seu caixa cheio e seu coração longe da inveja. Essa é a única maneira de terminar a jornada com a cabeça erguida e a alma em paz. Fim da narrativa.